Bem-vindos ao canal do Herege Moderno. Lembre de entrar no nosso grupo do Telegram, no link fixado aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha. E é isso aí, vamos para o vídeo. E lembre de deixar a sua pergunta para que eu responda. Valeu! Aí a gente já começa conversando, né? Que cada vez mais, por conta do próprio Estado em si, por conta de vários aspectos, né? Que o Estado foi aprovando à medida que o tempo foi passando. Acabou meio que a gente foi cada vez mais tolindo a liberdade, né? Entrou naquele velho conceito de que você troca a liberdade por segurança e acaba sem a liberdade sem segurança, que é basicamente o que a gente tá vivendo hoje em dia no mundo inteiro, né? As pessoas, elas estão cada vez mais buscando entes estatais, né, para regulamentar coisas e tal. Na verdade, essa afirmação que eu fiz agora tá um pouco errada. Na década passada ali, de 2015 para trás, né, entre 2005 e 2015 ali, naquele período de 10 anos ali, as pessoas buscaram muita regulamentação do Estado, até para poder se proteger mesmo de várias coisas, né, usando o Estado como uma máquina de regulamentação, de regulação, até mesmo como uma máquina de, como é que eu posso dizer, de mediação, né? E aí isso foi meio que degradando à medida que o tempo foi passando, já que hoje a gente tá vivendo um estado, praticamente todos os estados, eles são totalitários, porque eles possuem leis contra a liberdade de expressão, eles possuem leis que vão te prender, eles possuem leis que, se você desobedecer, eles possuem impostos para você pagar, eles vão te prender se você não pagar esses impostos. E toda forma de liberdade que a gente inova, né, o Estado ele já vai ali para poder tolir essa liberdade. Isso para mim é um aspecto nefasto da criação dos estados e tudo mais. Porque cada vez mais, quanto mais a gente cria mecanismos de liberdade, mais o Estado ele vem em cima com vontade, com vontade, força para impedir que essa liberdade ela seja completa. Por exemplo, assim, nós inventamos o YouTube e o YouTube era livre por muito tempo. Agora ele já tem regulamentações do Estado, você já não pode falar certas coisas no YouTube e tudo mais. Aí inventaram uma forma de comunicação, o WhatsApp. E o WhatsApp agora já é limitado também. E agora o Discord está sendo atacado, o Telegram é atacado. O Twitch foi atacado por muito tempo. E esse papo de direita, esquerda, mas a esquerda fazia isso, foda-se. A primazia é que a gente tá sendo atacado de todos os ângulos para impedir que a nossa liberdade, que a nossa liberdade ela seja predominante, né? E fazendo com que o Estado cada vez mais ele mostre sua garra fascista, né? Sua incapacidade de impedir que o ser humano evolua e busque a liberdade por natureza, né? O problema disso tudo é que as pessoas, elas cada vez mais, elas estão percebendo, e quando eu falo problema pro Estado, tá? Que elas estão cada vez mais percebendo que não vai dar para manter esse ritmo, porque vai chegar um ponto em que os estados eles vão ser tão totalitários que eles vão impedir você de ser livre, e isso inclui pensamentos. Hoje em dia ainda não é criminalizado pensamentos, porém eles já estão penalizando a gente com leis. Por exemplo, se você pensa que uma mulher de alguma... Vamos pegar esses exemplos mais idiotas, né? Mas muito mais fundamentais. Se você pensa que uma mulher é inferior a você, você automaticamente já tá correndo crime, né? Se você pensa que você é melhor que um homossexual, se você acha que você é melhor por ser negro ou melhor por ser branco, isso já vai incumbindo crimes e crimes cada vez mais. Então, tipo assim, vão tolindo pensamentos até o momento em que todo mundo vai ter um pensamento eugênico. E eu até hoje, eu não sei vocês, eu li bastante livros, né? Eu li muitos livros e até hoje a única nação que teve um pensamento eugênico assim, que de massa mesmo, foi a Alemanha, porra. E nós já sabemos o que a Alemanha fez quando ela começou a ter pensamentos eugênicos, né? E o Estado, na verdade, cara, ele é um ente completamente maligno, ele é um ente nefasto, né? Eu não aplico, por exemplo, palavras como satânico ou mesmo cruel, não, é maligno mesmo. A essência dele é ser maligna. Então, ele cada vez mais ele vai tolindo a liberdade aos poucos, até o ponto em que ele comanda tudo, porque as pessoas elas estão, de certo modo, como eu disse, anestesiadas com tudo isso. Elas estão buscando formas de serem livres, mas ainda assim buscando aquele abraço do Estado, sabe?
Então, surge no meio disso tudo uma forma de pensamento completamente abjeta a essa. Como é que eu posso dizer? A essa censura, essa forma maligna de governar, que é o Bitcoin. E aí o Bitcoin, ele veio como uma forma de liberdade econômica, e automaticamente quando você é livre economicamente, você tem poder para combater o Estado, sabe? Porque o Estado nada mais é do que um sugador de dinheiro. Então você paga imposto, você vive cada vez mais, pagando cada vez mais impostos para sustentar uma máquina que ela é ineficiente e que ela transfere a renda do mais pobre para o mais rico. E aí surge, né, no meio desse trem tudo, o Bitcoin. Eu não sei se o Bitcoin vai continuar sendo uma moeda 100% libertária, que o código do Bitcoin vai ser quebrado. Eu não sei nada disso. O que eu sei é que, na atualidade, o Bitcoin, ele não pode ser quebrado, e ao mesmo tempo você pode fazer custódia dele, sumindo com ele do sistema. E esse é o maior medo do Estado, porque eles perceberam que é uma moeda que é basicamente livre e que eles não podem controlar. E agora eles vão começar a criminalizar cada vez mais as pessoas que são livres economicamente. O Bitcoin em si, ele é uma forma de liberdade que o Estado não pode tolerar, porque é sempre assim. Tudo que te torna livre te torna automaticamente inimigo do Estado. E isso faz com que a gente cada vez mais pense. Isso faz com que a gente cada vez mais pense se realmente a gente é um cidadão ou se a gente é apenas um escravo no meio de uma sociedade que foi criada por oligarcas. E agora a gente obedece leis que a gente não... como é que eu posso dizer? A gente obedece leis que a gente não concorda. E aí eu tenho que ouvir de algumas pessoas ignorantes, pessoas burras, né? Que, se você não concorda com a lei, muda do país. Cara, mas a questão não é mudar de país, a questão não é mudar. A questão é você concordar com o que está ali imposto a você. Você é tão burro, você é tão limitado, a sua mente é tão pequena, você realmente é uma pessoa de QI baixo a ponto de não entender que mesmo que a lei seja boa, você tem que concordar com ela, você tem que estar ciente do que você concordou. E nós vivemos em um estado onde que as leis são impostas, é um estado totalitário, onde que a moeda é imposta, onde que o valor das coisas são impostas sem qualquer aprovação do cidadão de bem. Isso torna você um escravo da máquina, seu idiota, seu burro, entende? E quanto mais a gente busca a libertação dessa forma maligna, né? Essa forma nefasta de controle, mas o Estado ele oprime. Hoje em dia a gente já tem políticas que simplesmente fazem com que uma casta de pessoas seja muito superior a outras. Igual a gente tá vendo algumas revoltas pelo mundo, a Líbia, Nepal. Isso aí são revoltas que elas vão acontecer porque esses estados, eles são fracos, mas estados fortes, eles vão continuar se mantendo porque eles ainda possuem o monopólio das armas. Eu acho que o primeiro momento, o primeiro ato de liberdade real é simplesmente as pessoas começarem a querer se armar, a impedir que o Estado seja a única força armada, até porque eu não confio em nenhum braço armado, eu não confio no exército, eu não confio na marinha, eu não confio na aeronáutica, eu não confio na polícia, cara, porque a qualquer momento, em qualquer situação, eles simplesmente podem se virar contra o cidadão de bem e obedecer leis que são basicamente eugênicas, visando a ditadura que o Brasil viveu. Olhe pra você ver a Inglaterra, que quando ela invadiu os Estados Unidos, né, quando ela conquistou os Estados Unidos, né, olha a Alemanha nazista, olha a Itália fascista. Foram forças, braços armados do Estado, né, que simplesmente se ergueram contra a população para fazer valer a lei de um tirano. E hoje a gente defende o desarmamento como algo natural, sabendo que se só o Estado possuir armas, o que impediria ele de ser simplesmente um Estado ditatorial, algo que vai vir atrás de você, não importa o que aconteça. Então, o primeiro ato de liberdade real, nem é a economia, nem Bitcoin, é se armar, cara. É você saber que você pode se defender. Vou morrer se eu tiver uma arma. Mas você vai se defender. Mas infelizmente isso não vai acontecer, porque a maioria das pessoas, elas têm em suas cabeças, né, que armas são ruins, porque elas matam, né? E então por que entregam armas para os policiais? Por que entregam armas para as forças armadas? Porque bandidos têm armas, entende?
Então, tipo assim, o que a gente pode fazer é simplesmente parar de investir no país, tirar a força real. O que mantém ele de pé é a sua economia, se dolarizar, se bitcoinizar, sabe? Quando eu falo sobre o dólar também, cara, eu não quero dizer ser puxa-saco dos Estados Unidos nem nada do tipo, até porque os americanos, porra, eu não sei até quando que os Estados Unidos vai manter essa hegemonia de poder no mundo, mas a gente tem que entender que, por enquanto, as duas moedas mais confiáveis no mundo, sim, se torna o dólar e o Bitcoin, porque a única forma de você tirar a força de um país é tirar a sua economia, tanto é que esse é o motivo dos Estados Unidos sempre estar metido em algumas guerras até políticas, é porque se você enfraquece a economia de alguém, você enfraquece aquele país, entende? Então, a gente tem que entender que a liberdade, cara, ela é uma parada que ela deve ser conquistada e ao mesmo tempo vigiada o tempo inteiro, porque sempre vai ter alguém, algum fascistinha, algum filho de ditador querendo tomá-la de você cada vez mais. E esse é o motivo real das coisas